Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Ângelus com o Papa Leão XIV. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este domingo 15 de março de 2026, quarto domingo da Quaresma, tempo litúrgico em que somos particularmente chamados à conversão em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Massimiliano Menichetti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, um bom domingo. Que este dia do Senhor seja de bênçãos abundantes para todos nós. Aqueles que nos acompanham com as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver neste momento sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico, onde o Santo Padre assomará dentro de instantes para conduzir a oração mariana. Destacamos que o tempo é bom na Praça São Pedro, manhã de sol, nuvens esparsas, a temperatura é de 18 graus Celsius e 53% de umidade relativa do ar. Destacamos que o Santo Padre ontem tomou posse do apartamento no Palácio Apostólico. De fato, na tarde de ontem, o Santo Padre tomou posse do apartamento no Palácio Apostólico, mudando-se com seus colaboradores mais próximos para os aposentos que estiveram à disposição de seus antecessores. Isto porque até agora o Papa morava no Palácio do Santo Ofício, onde residia quando era prefeito do dicastério para os bispos. O apartamento pontifício, agora reformado, está situado na terceira lógia, ou seja, alojamento do Palácio Apostólico. É composto por vários ambientes, entre os quais o escritório privado, de onde o Papa se apresenta para o Ângelus, de fato, na Praça São Pedro, também a biblioteca e uma pequena capela. Leão XIV, em 11 de maio de 2025, reabriu o apartamento pontifício do Palácio Apostólico, removendo os selos colocados em 21 de abril após a morte do Papa Francisco, que havia decidido morar na Casa Santa Marta. O primeiro Papa a morar nestes espaços da terceira loja foi São Pio X, cujo pontificado foi de 1903 a 1914. Portanto, agora enquadrada mais de perto, a janela do Palácio Apostólico, e dentro de instantes, então, se abrirão as cortinas para o Santo Padre conduzir a oração mariana. Milhares de fiéis e peregrinos presentes na praça, aguardando então para a oração do Ângelus com o Papa Leão XIV, que acaba de assomar a janela. A cena para os fiéis e peregrinos presentes na praça, que respondem com um caloroso aplauso. Ouçamos a locução do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. O Evangelho deste quarto domingo da Quaresma narra a cura de um homem cego de nascença. Por meio da simbologia deste episódio, o evangelista João fala-nos do mistério da salvação. Enquanto estávamos na escuridão e a humanidade caminhava nas trevas, Deus enviou o seu Filho como luz do mundo para abrir os olhos dos cegos e iluminar a nossa vida. Os profetas tinham anunciado que o Messias abriria os olhos dos cegos. O próprio Jesus confirma a sua missão, mostrando que os cegos veem, e apresenta-se dizendo: Eu sou a luz do mundo. Realmente, todos podemos dizer que somos todos cegos de nascença, pois não conseguimos, por nós mesmos, ver em profundidade o mistério da vida.
Por isso, Deus encarnou-se em Jesus para que o barro da nossa humanidade, misturado com o sopro da sua graça, pudesse receber uma nova luz, capaz de nos fazer ver finalmente a nós próprios, aos outros e a Deus na verdade. Chama a atenção que se tenha difundido ao longo dos séculos a opinião, ainda hoje presente, de que a fé seria uma espécie de salto no escuro, uma renúncia ao pensamento, de modo que ter fé significaria acreditar cegamente. Pelo contrário, o Evangelho nos diz que, ao entrar em contato com Cristo, os olhos se abrem, a tal ponto que as autoridades religiosas perguntam com insistência ao cego curado: como foi que os teus olhos se abriram? E ainda, como é que te pôs a ver? Irmãos e irmãs, também nós, curados pelo amor de Cristo, somos chamados a viver um cristianismo de olhos abertos. A fé não é um ato cego, uma renúncia à razão, um refúgio em alguma certeza religiosa que nos faz desviar o olhar do mundo. Em vez disso, a fé ajuda-nos a olhar a partir da perspectiva de Jesus e com os seus olhos. É uma participação no seu modo de ver. E, por isso, pede-nos que abramos os olhos, como ele fazia, sobretudo para os sofrimentos dos outros e para as feridas do mundo. Hoje, em particular, face às inúmeras questões que o coração humano se coloca e às dramáticas situações de injustiça, violência e sofrimento que marcam o nosso tempo, é necessária uma fé vigilante, atenta e profética, que nos abra os olhos para as trevas do mundo e lhe traga a luz do Evangelho através de um comprometimento com a paz, a justiça e a solidariedade. Peçamos à Virgem Maria que interceda por nós, a fim de que a luz de Cristo abra os olhos do nosso coração e possamos dar testemunho dele com simplicidade e coragem. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis,
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as palavras do Santo Padre após a oração mariana. Cari fratelli, Queridos irmãos e irmãs, há 2 semanas, os povos do Oriente Médio sofrem a atroz violência da guerra. Milhares de pessoas inocentes foram mortas e muitas outras obrigadas a abandonar suas casas. Renovo minha proximidade de oração a todos aqueles que perderam seus entes queridos nos ataques que atingiram escolas, hospitais e centros habitacionais. É motivo de grande preocupação a situação no Líbano. Faço votos de caminhos de diálogo que possam apoiar as autoridades do país em incrementar medidas duradouras para o bem comum de todos os libaneses. Em nome dos cristãos do Oriente Médio e de todas as mulheres e homens de boa vontade, dirijo-me aos responsáveis por este conflito para que cessem pelo cessar-fogo, para que se abram percursos de diálogo. A violência jamais poderá trazer a justiça, a estabilidade e a paz que os povos esperam. Dou as boas-vindas a todos vocês presentes hoje na Praça São Pedro. Saúdo os fiéis vindos de Valença, Barcelona e Barcelona, na Espanha, bem como os provenientes de Palermo. Com alegria, acolho alguns grupos de jovens que se preparam para receber o sacramento da confirmação. De Berceto, Diocese de Parma, Tutto, Diocese de Florença, Torre Maina, em Bolzano, Diocese de Modena Nolântola. Saúdo, ademais, os jovens da paróquia de São Gregório Magno de Roma e os jovens de Capriano del Colle e Alzano Bella, Diocese de Brescia. A todos, desejo um bom domingo. Santo Padre acena para os fiéis e peregrinos presentes na praça antes de deixar a janela do Palácio Apostólico. Em suas palavras após a oração mariana, mais um veemente apelo em favor da paz pelas populações no Oriente Médio, mais uma vez manifestando a sua proximidade pelas populações atingidas e um pensamento voltado também para o Líbano, que também tem vivido situação de grande dificuldade com o conflito em curso no país dos cedros. Santo Padre pedindo aos responsáveis das nações para que sejam abertos ao diálogo e que com a violência jamais se chegará à justiça e ao bem que os povos esperam. Nas suas palavras e na locução que precedeu a oração mariana, o Santo Padre lembrou que, curados pelo amor de Cristo, somos chamados a viver um cristianismo de olhos abertos, que a fé não é um ato cego, uma renúncia à razão, um refúgio em alguma certeza religiosa que nos faz desviar o olhar do mundo.
ressaltando que devemos estar atentos para os sofrimentos dos outros e para as feridas do mundo. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.